Dámelo, dímelo, dáselo. Que é esse tanto de pronome que tem na língua espanhola? Pois é, eu vou explicar para você como é que você pode usar os pronomes na língua espanhola e aprender a falar como um nativo. Na verdade, quase como um nativo, né? Porque nós sempre guardamos os nossos sotaques, as nossas peculiaridades que fazem parte da nossa história. Mas falar corretamente, sim, vai fazer com que você soe como um nativo. E é nesse sentido que eu estou falando. Então, preste bem atenção. Aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre os pronomes complementos e funciona igual na língua portuguesa. Carol, eu não sei nem em português, como é que eu vou saber em espanhol? Pois é, e aqui você já vai aprender nos dois idiomas de uma vez só, se for o caso. E a gente tem que pensar sempre no verbo. O verbo é o coração da sua frase. E é esse verbo que vai determinar, né, quantos complementos que ele vai ter. E a partir daí, você vai ter o objeto direto e o objeto indireto. Te explico melhor. Veja, por exemplo, o verbo ver, né? Quando você vê alguém ou algo, não é? Tanto em português quanto em espanhol. E esse algo que você vê, esse alguém que você vê, é o nosso objeto direto. Então, a gente fala assim, por exemplo, veo a Maria todos los días. Aí, se você não quiser repetir Maria, né? Porque se você fala assim, veo a Maria todos os dias, saludo a Maria todos os dias, para que você vai ficar repetindo Maria, Maria, Maria? Não, veo a Maria todos os dias e lá saludo. Tá vendo que esse lá se refere a Maria? Pois bem, esse lá é o nosso objeto direto. Se você pensar em português, você tem eu vejo a Maria, eu a vejo. A lógica nos dois idiomas é a mesma. Então vamos provar agora. Se você fala veo a Juan todos os dias, como será que você vai substituir Juan? Que palavrinha será que você vai colocar aí? Yo lo veo, né? E esse lo se refere a Juan. E se eu falo vejo você, te veo a ti, né? Como é que ficaria essa frase? Yo te veo. E é muito interessante também a gente observar como que funciona a construção na língua, tendo em conta todos os nossos pronomes objeto, né? A gente tem, por exemplo, o me, que se refere a mim, em espanhol, a mim. Aí eu vou falar Juan ve a mí. E aí eu vou substituir esse a mí por me. Juan me ve. E se fosse a ti? Juan te ve. Ah, e se fosse a Maria? Juan la ve. E se fosse o Pedro? Juan lo ve. E se fosse nós? A nosotros. Juan ve a nosotros. Como seria? Juan nos ve, ¿sí? A vosotros. Como que seria? Juan os ve. E aqui atenção, porque o pronome que se refere a vosotros não tem o ve, é só os. Juan os ve. E aí a gente tem também o plural. Se o Juan, né, vê a Maria e o Pedro, Juan los vê. E se vê a Maria e a Ana, Juan las vê. Tá vendo então como é muito fácil o objeto direto? A gente tem me, te, nos, os, que são invariáveis. E depois a gente tem o lo, lá, los, las, que aí eles vão variar, né? Na verdade, em função de gênero. E nós vamos observar que essa variação vai acontecer também lá no nosso objeto indito. E como que você vai identificar que o seu objeto é direto ou indireto? Para a gente não errar essa história de objeto direto e indireto, tanto em português como em espanhol, a gente precisa perguntar para o verbo. Verbo, quantos complementos que você quer? Porque às vezes o verbo quer um complemento só e já está ótimo. Como, por exemplo, comprei o presente, né? Comprei el regalo. Lo comprei. E pronto, na minha frase esse lo se refere a presente e pronto, o verbo não está me pedindo nada mais. Mas, às vezes, esse mesmo verbo pode me pedir dois complementos, né? Comprar algo a alguien, ¿sí? Le compré el regalo a Ana. E então a gente teria aqui a Ana, o nosso objeto indireto. É muito importante a gente observar
Porque às vezes as pessoas têm a falsa ilusão de que só porque tem preposição é objeto indireto. Não, não é assim. Não se iluda. Se eu falo vi a Juan, yo lo vi. E o A tá aí marcando, né? O quê? Na verdade, a gente tem uma preposição que marca que Juan, ele tem um traço de definitude, especificidade. Então, não significa que esse a Juan seja objeto indireto, porque aqui na nossa frase, o nosso verbo pede um único complemento. Combinado? Perfeito? Então, sempre a gente pergunta para o verbo. Se ele pede um complemento, a gente vai usar me, te, nos, os. Perfeito, né? Lola, los, las, ok? Se ele pede dois complementos, aí o segundo complemento vai ser objeto indireto. E aí nós vamos ter me, te, nos, os, da mesma forma que a gente tinha lá no direto, só que na terceira pessoa a gente vai ter a variação le, les. Combinado? Entendeu? Sobreviveu até aqui? Esse vídeo é muito mais importante na sua vida do que você imagina. Sabe por quê? Porque agora você vai conseguir entender por que os espanhóis falam o tempo inteiro dámelo, dímelo e etc. Pois é, o que acontece? Em espanhol a gente usa muito mais os pronomes que em língua portuguesa. E aí a gente às vezes, em vez de falar a frase enorme, olha só, yo compré el regalo a ti, né? Aí, se eu quisesse substituir regalo, qual que era o pronome que eu ia colocar? Lo, não é? Yo lo compré. A ti. Mas a gente falou que esse a ti a gente não usa muito, não é mesmo? Qual que a gente usa no lugar de a ti? A gente usa te. Então seria yo te compré el regalo. Combinado? Perfeito, fácil. Só que em espanhol eles são muito econômicos e querem fazer uma frase juntando isso tudo aqui, olha. E aí eu tenho uma pergunta muito importante para você. Me conta, sinceramente, o que é mais importante para você? As pessoas ou as coisas? Ah, muito bem. Eu tinha certeza que você falaria que as pessoas são mais importantes do que as coisas, não é? Muito bem, parabéns. Então, o que vem em primeiro lugar? Pessoas ou coisas? Pessoas. Ah, e aqui no uso dos nossos pronomes, a gente vai usar primeiro o quê? O pronome de pessoa ou o pronome de coisa? O pronome de pessoa. Então, yo te, pessoa, lo, regalo, coisa, compré. Yo te lo compré. Ou simplesmente, te lo compré. Entendeu isso? Não é muito mais simples? Adorei! E se fosse você que compra um presente para mim? Como é que você ia me falar isso? Ah, a gente está falando lá do presente, não sei o quê, né? E aí você fala assim, sí, Carol, yo te lo compré. Muito bem, né? Yo compré el regalo a ti. Yo te, pronome de pessoa vem antes. Lo, pronome de coisa vem depois. Compré, te lo compré. Aprendeu? Ótimo, tá ficando fera nisso? Muito bem. Porém, a gente tem que observar um detalhezinho mais. Respira fundo, que agora a gente vai para o super nível top, tá? Para você ficar fluente em espanhol e realmente arrasar nas suas construções, que é a terceira pessoa. Vamos pensar, né, que eu falo o seguinte, olha, eu comprei o presente para Maria, tá? Yo compré un regalo a Maria. Se eu quero substituir um regalo, como que vai ser? Lo, não é mesmo? E se eu quero substituir Maria, você lembra aqui da nossa listinha de pronomes, qual que era o pronome que eu ia substituir Maria? Le, não é? Singular, terceira pessoa do singular. E aí a gente também tem que pensar, o que a gente vai colocar antes? Pronome de coisa, lo, ou pronome de pessoa, le? Carol, já sei que as pessoas vêm antes das coisas. Muito bem, então a gente vai colocar primeiro pronome de pessoa. Então ficaria je le lo compré. E o ouvido dos falantes de língua espanhola é muito sensível, muito exigente. Então a gente vai ter que trocar este le por se. E aí a nossa frase ficaria assim, yo se lo compré. Esse se referiria à pessoa presenteada e esse lo se referiria ao presente em si. Entendeu? Te lo expliqué todo.
¿Lo has entendido perfectamente? Pois entonces, eu espero que você treine bastante, que você pratique bastante e observe que nas canções, nas séries, nos filmes, essa estrutura sempre está presente. Ai, cadê seu celular? Dame tu móvel. Ai, dámelo. Sí, te lo doy. Te lo passei ayer. Então, todo o tempo a gente está usando essas estruturas. Comece a observar e, mais do que isso, comece a implementá-las. Você gostou do vídeo? Quer aprender mais sobre a língua espanhola? Quer conhecer mais aspectos gramaticais? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui um recadinho para mim e, se você quiser, escreve uma frase para você praticar, tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Besitos!